Oi, eu sou a Marine. Oi, eu sou o Iago. E está começando mais um episódio do Episteme, transformando pesquisas em boas conversas. Hoje conversaremos com o professor Dr. Orlando José Ribeiro de Oliveira. Ele possui pós-doutorado em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, é doutor em Ciências Sociais também pela UFBA, mestre em Desenvolvimento Sustentável, Política e Gestão Ambiental pela UNB, especialista em Ciências Sociais pela UFBA e em Ciência da Computação pela UESB. É graduado em Arquitetura pela UFBA e atualmente é professor de Antropologia e Cultura Brasileira da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB. Seja bem-vindo, Orlando. Obrigado. Professor Orlando, mais uma vez, seja bem-vindo ao Episteme. Nós sempre começamos a nossa conversa conhecendo um pouco mais sobre a trajetória acadêmica e profissional do professor convidado. Então, conta pra gente, pode voltar desde o início mesmo. Como você se interessou em estudar arquitetura na graduação e o que te levou à área de ciências sociais no doutorado, por exemplo? Olha, eu estudei arquitetura na UFBA, em Salvador. Eu vinha do interior, Feira de Santana, morei muito tempo em Feira de Santana, sou de Tanquinho, que é uma cidadezinha bem pequena, perto de Feira, mas fiz ginásio científico em Feira e depois fui fazer vestibular em Salvador. Então, ingressei na UFBA, na Faculdade de Arquitetura. No finalzinho do curso de arquitetura, eu já tinha feito amizade com os antropólogos, professores, na época lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde tinha um curso de Ciências Sociais. Então me aproximei muito deles e acabei participando de algumas viagens para trabalho de campo etnográfico junto à população indígena da Bahia, os Quiriri, os Caimbé, os Tuxá e tal. E aí eu comecei a ter um interesse pela antropologia, né? E no fundo, via que antropologia e arquitetura tem muita interface em comum, né? Assim, acho que não é um mundo tão distante, não. Mas aí fui me bandeando, como se fala, né? Para essa área da antropologia. Então, mesmo depois, ainda estudante de arquitetura, eu fiz a seleção para a pós-graduação na UFBA, já no último ano da graduação, e acabei fazendo durante uns 3 anos, né, os créditos das disciplinas do mestrado em Ciências Sociais na UFBA. Só que não concluí, porque estava desempregado e tal, não sei, e aí fui atrás de sobrevivência e tal, e fui me distanciando do curso e tal. Mas para não perder o que eu já tinha investido, a UFBA me deu um atestado daquela carga horária que eu tinha dedicado no mestrado como um curso de especialização em Ciências Sociais. Então, assim, me fez até incorporar essa vertente aí das Ciências Sociais. E, bom, aí a partir daí eu fiz muitos trabalhos e trabalhei profissionalmente muito nessa interface da antropologia com arquitetura. Por exemplo, em Salvador eu era da prefeitura municipal, funcionário da prefeitura, trabalhei num projeto que resultou no tombamento do terreiro da Casa Branca. Que foi uma luta para convencer o IPHAN de que o patrimônio negro merecia ser preservado e tal. Isso nos anos 80, numa época em que isso tudo parecia uma utopia, não era uma coisa exequível, né? Assim, então, foi um trabalho bacana de fazer essa ponte entre antropologia e arquitetura, de forma que fui, aos poucos, abandonando a arquitetura e me dedicando mais à antropologia, inclusive ingressando aqui na UESB como professor e tal, e venho trabalhando nessa área. Fiz pesquisa no mestrado, que era o mestrado lá na UNB. Minha dissertação foi sobre a relação entre turismo e cultura e a paisagem da Lagoa da Abaeté, que era um símbolo do turismo na Bahia e tal, e como que o Estado, a visão do turismo lidava com aquilo. Mas mais recentemente, né, eu saí para fazer pós-doc e quis resgatar essa pesquisa na área da produção cultural dos anos 60, que é um assunto que me interessa muito.
E então aí fui estudar no pós-afro da UFBA, fui estudar essa passagem de Gilberto Gil, né, do começo de carreira para a explosão tropicalista, aquele tempo que antecede a virada do tropicalismo, e mostrando como que isso se processou na obra dele, né? Como que o foco da obra dele vai dando conta dessas inquietações que ele tinha em relação à necessidade de uma, digamos, regeneração do tecido musical brasileiro, como eles depois desenvolveram no tropicalismo. Mas é isso. Eu sou professor aqui do curso de Ciências Sociais, ensino as disciplinas de Antropologia e de Cultura Brasileira também, e em Cultura Brasileira sempre tentando chamar os alunos para o conhecimento desse período dos anos 60, um período bastante intenso de produção, de criatividade e tal, e que não é muito conhecido, né? Assim, as pessoas não têm muita percepção do que é que aconteceu, o que veio antes, o que veio depois, a implicação e tal. Então eu faço meio assim esse trabalho de estar dialogando com eles e mostrando coisas que hoje, né, podem parecer corriqueiras, mas que na época não eram e tiveram um impacto muito grande e tal. Mas é isso. Excelente, muito bom conhecer um pouco da sua trajetória. Você desenvolveu estudos relevantes sobre o tropicalismo, um movimento cultural de grande repercussão no Brasil, como você acabou de falar sobre seu pós-doc, enfim. Em seu artigo Resistência Cultural e Ditadura Militar no Brasil dos anos 60, você faz uma bela reconstituição do cenário político-econômico e sociocultural do período a partir do qual esse movimento surgiu. Antes de falarmos mais sobre o tropicalismo em si, você poderia contextualizar para os nossos ouvintes a respeito desse período histórico? Sim, olha só, a gente está falando, no caso, o horizonte de vigência da movimentação tropicalista, vamos falar movimentação e não movimento, porque eu busco caracterizar que se tratava de fato de uma intensa troca de informações entre vários intelectuais de vários campos, da música, das artes plásticas, do cinema, do teatro, etc., da literatura, da poesia. Então é uma movimentação muito grande, com jornalistas, com produtores de opinião, né, formadores de opinião. Então essa movimentação ocorre no período pós-golpe de 64. Tem o golpe de 64, o golpe de 64 dá início a um período ditatorial no Brasil, é uma ditadura civil-militar, porque há envolvimento de civis na estrutura, né, que a ditadura instala no país, e a partir daí, de 64, começa a se ter uma percepção que o trabalho artístico tem uma responsabilidade de tratar do momento presente, de não ser omisso em relação ao que está acontecendo no país. Então, o que houve? Houve antes de 64, se tinha uma expectativa política, né, de uma transformação social em curso no Brasil. Se acreditava isso, o governo João Goulart era isso de maneira assim, bem emblemática, né? Já mostrando os limites dos governos populistas no Brasil, mas na verdade você tinha novos agentes sociais, novos sujeitos reivindicando direitos. Você tem, por exemplo, o campesinato brasileiro tomando as ruas, pedindo reforma agrária, e o Jango tinha um projeto reformista para o Brasil, reforma urbana, tributária, uma série de reformas. Mas a direita, ela estava subindo nos canecos, né? Porque aquilo para ela significava uma configuração da ameaça que rondava, né, a América do Sul, a ameaça comunista e tal, e esse mito da ameaça comunista. Então, eles articularam direitinho, com toda a simpatia do governo norte-americano, e deram um golpe em abril de 64. A partir daí, os intelectuais, a área da produção cultural e artística no Brasil, começou a se posicionar e a sentir essa mudança de
tratamento que é dado à produção cultural no Brasil nesse período. Quer dizer, aos poucos começa a se instituir um circuito muito pesado de censura à produção cultural, distribuição, veiculação, mas, ao mesmo tempo, é o período em que se dá um processo de modernização conservadora tocada pelos militares. Então, assim, o incentivo à instalação das televisões, a televisão como uma nova mídia, a importância da televisão de transformar o pensamento das pessoas, a atitude, a importância da propaganda na televisão, o uso da imagem com poder de convencimento para as pessoas. Então, tudo isso é nesse contexto que se dá essa movimentação dos artistas querendo que a sua produção musical tratasse disso que estava acontecendo, não fosse uma coisa alheia e omissa à realidade que estava se debruçando ali naquele momento. Os estudantes tomando uma liberdade enorme de desafiar, né, os esquemas repressivos e tal, ir para a rua, para as passeatas, manifestar, mobilizar, e uma maneira de denunciar aquilo que normalmente não era veiculado na imprensa ou era muito censurado, era muito podado. Então, assim, tinha uma repercussão maior na medida em que os estudantes iam à rua e acabavam fazendo alianças com outros movimentos sociais, com operários, com religiosos, intelectuais, artistas e tal, que ia dando essa aparência de uma vida intensa que você defendia as suas posições, tá certo? E as pessoas tinham quase que, assim, os artistas tinham uma postura muito de... A obra de arte que eles produziam era a obra que mostrava uma opção política deles em relação à conjuntura. Então, todo mundo... O fato de fazer arte já era um ato político em si. Quer dizer, já era um posicionamento que você tinha. E, de resto, até 68, que é até a edição do AI-5, que foi a porretada final, né, dos militares, você tinha a esquerda mais ou menos dominando essa produção cultural. Tudo que se produzia no Brasil tinha um certo olhar à esquerda. Vamos dizer, a esquerda trazendo questões de justiça social, de desigualdade, de opressão, de cerceamento de liberdade. Então, vamos dizer que isso é pensamento mais ou menos de esquerda, né? Então, mas a partir do AI-5, em 68, os militares dão um basta. Quer dizer, o ano de 68 foi um enfrentamento enorme de estudantes e o sistema repressivo que acabou levando ao golpe dentro do golpe. E, a partir daí, a ditadura ela passa por um processo de endurecimento maior, né? Mais repressão, menos tolerância. E é esse quadro que o tropicalismo vai falar dessas coisas. E falar dessas coisas quando estava se pensando em estratégias de impedir a repercussão dessa fala, através do fomento à censura, requeria uma inteligência, assim, um certo jogo de cintura para você falar daquilo e sem que a censura percebesse o que é que você estava falando, né? Driblar aqui e ali para poder dar um recado mais adiante. É mais ou menos isso aí. Excelente. E com relação ao cenário musical, conta pra gente o que estava circulando antes dos tropicalistas chegarem. Olha, a música popular urbana no Brasil, ela tem sempre, até os anos 60, 70, sempre teve como a sua região de produção mesmo, o sul-sudeste, quer dizer, as grandes gravadoras, as grandes companhias, os grandes teatros, os auditórios estavam concentrados nessa região. Então, normalmente, o artista que não era do sul-sudeste, quer dizer, para ele acontecer, ele tinha que sair do seu estado e ir para o sul-sudeste, para lá, batalhar em meio a tantos outros artistas, uma luzinha, um refletorzinho para poder mostrar seu trabalho. Quer dizer, hoje em dia a realidade é totalmente diferente, mas naquela época a gente tinha a consagração da Bossa Nova,
Quer dizer, a Bossa Nova tinha estourado, inclusive, internacionalmente em 62, com aquele concerto que teve em Nova York. Leva todo mundo da Bossa Nova para lá. Quem era da Bossa Nova e quem não era também foi. Mas teve aquele grande espetáculo no Carnegie Hall. João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, todo mundo e tal. Os americanos todos fascinados pela Bossa Nova. A Bossa Nova ganha uma projeção internacional. No Brasil, se vivia os anos JK e logo depois a confusão do governo de Jânio Quadros e finalmente o João Goulart assume. E nesse período, pessoas que participavam do próprio movimento da Bossa Nova, estavam envolvidos com o surgimento da Bossa Nova, como Carlos Lyra, tem um momento em que para pensar e ele vai se posicionar da seguinte forma: a Bossa Nova é bacana, é legal e tal, mas é um mundo muito glamuroso para uma realidade social com tantos problemas do latifúndio, do campesinato, da fome, da desigualdade. Então, é necessário que a música se volte para essa realidade do Brasil. E ele, então, vai dar essa guinada, vai, de alguma forma, romper, tem algum tipo de ruptura com o grupo da Bossa Nova, porque vai se aliar com outros intelectuais mais à esquerda, assim, que também tinham o mesmo tipo de crítica em relação à Bossa Nova, e vai dizer, olha, essa música ela tem que ter um conteúdo politizado mais evidente. A Bossa Nova não tinha nenhum, era o barquinho, minha namorada, o sorriso, né? O amor, a flor, não sei o quê. Então, o pau está comendo aí, então temos que falar disso, e isso é importante. E aí dá início a um tipo de música que, na verdade, não consegue avançar em termos de ganhos técnicos, estéticos, em relação à Bossa Nova. Quer dizer, é uma formulazinha em que vai dando um conteúdo politizado, um discurso muito pedagógico, para, digamos, fazer a cabeça do público. Tá? Para, isso aqui, não sei o quê. Então, e começa a definir um tipo de música que passa a ser chamada de canção de protesto. É protestando contra o latifúndio, é protestando contra a desigualdade social, a opressão, a vida na favela, música sempre de protesto. Então, que na verdade é uma expressão do discurso do nacional popular, que o que vale é construir uma memória nacional em que você valoriza o folclore, a cultura popular, e isso com uma categoria que vai, de certa forma, resguardar a própria identidade brasileira. Então, nacional popular era a fonte de inspiração dessa música politizada, que a gente chama de canção de protesto. Então, você vai ter uma série de artistas que vão se projetar nesse filão: Elis Regina, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Sérgio Ricardo. Todos esses vão por esse caminho de um discurso nacionalista, identitário, de valorização da cultura popular e tal. Eles, inclusive, o programa na televisão, porque tudo gira em torno da televisão, não é mais o rádio, é a TV, porque tem a questão da imagem, né, do artista, então não é só a voz, é a presença, é o movimento e tal. E o Fino da Bossa era o nome do programa. A Elis Regina apresentava com Jair Rodrigues, e eram esses artistas todos, né, que iam cantar essa música. Então você tinha isso. Ao mesmo tempo, o mesmo canal de TV que passava o programa O Fino da Bossa, com essa música de protesto, nessa música cabeça e tal, era o mesmo canal que passava o programa da Jovem Guarda, que era um programa de uma musiquinha, uma espécie de cópia do rock internacional, Água com Açúcar, chamado de Iê, Iê, Iê. Iê, 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 porque os Beatles falavam Iê, 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 e aqui se aportuguesou para Iê, Iê, Iê. Então, essa música uma música mais fácil, supostamente alienada, porque não tratava de questões
importantes, era sempre besteira, era assim, a gata, a mina, o carrão, a minha saia, minha guitarra, meu calhambeque, bibi. Então eram coisas assim bem toscas, né, nesse sentido, né? Mostravam a juventude alienada. Então você tinha muito essa polarização, o fino da bossa com uma verdadeira música popular, a canção de protesto, engajada, e o iê, 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 a música banal, a música, mas que tinha um público enorme, e que acabou consolidando o ídolo Roberto Carlos, o rei da juventude e tal, né? E ficava essa polarização. No meio você tinha alguns músicos, mais músicos do que até intérpretes, músicos mesmo, compondo e fazendo uma música como se fosse assim, uma segunda geração da bossa nova, mas sem ter uma grande novidade. Nesse meio de campo é que aparece o grupo baiano, com a proposta de dar uma revigorada na música brasileira. E aí é que surge o tropicalismo. Quer dizer, em 67, os festivais de música eram um tipo de programa que as televisões apostavam e investiam muito, que era um programa muito concorrido e tinha um prêmio disputado, era uma verdadeira competição, né? Então não era um programa de auditório como vários outros e que interessava às televisões alimentar essa rivalidade entre artistas e grupos e tal. No festival de 67, na TV Record, que era uma grande rede de televisão na época, o Caetano Veloso aparece acompanhado com um grupinho de rock, né, tocando guitarras e tal, com uns terninhos Mao Tse Tung, assim, vermelhinhos e tal. Então, uma coisa totalmente diferente do que até então se conhecia como essas apresentações na televisão, né? Umas roupas muito mais descontraídas e tal. A mesma coisa o Gilberto Gil participou, associando guitarra com berimbau, e aí chama os Mutantes, que era outro grupo de rock e tal. Quer dizer, uma demonstração da incorporação de outras influências na música brasileira sem nenhum temor de que essa influência alterasse a consistência e a validade do que estava se fazendo. Então, assim, um procedimento que a gente fala que é muito antropofágico, né? Tipo Oswald de Andrade, né? Devorando a cultura que vem de fora e fazendo uma coisa assim. Então, era esse mais ou menos o quadro, quer dizer, você tinha a segunda geração da Bossa Nova fazendo lá um trabalhozinho assim, mas que não tinha novidade nenhuma, essa MPB que se consagra com o fino da bossa, canção de protesto, a Jovem Guarda fazendo essa música banal, música de entretenimento, e surge essa proposta tropicalista de fazer dar uma sacudida e trazer elementos novos para a produção musical, associando folclore com guitarra, banda de pífanos de Caruaru, com Beatles, com Jimi Hendrix, e fazer essa mistura e sem perda de identidade, né? Trazendo uma coisa nova e falando do presente. As músicas falam do presente. Você vê Alegria, Alegria é um cara, um jovem urbano, numa metrópole, andando na rua e indo sem livro e sem fuzil, quer dizer, sem monitoramento de ninguém, está indo para o mundo, né? Assim, eu vou, por que não? Né? Então, é essa realidade, né, da mídia e tal, mas o cara indo, ele está agindo, é um agente social que vai lá fazer a revolução dele lá, nem que seja a revolução do comportamento. E eles foram importantes nisso no Brasil, né? A atitude, o comportamento, o desprendimento, o desafio, a provocação a regras e convenções e tal. Então, você encontra no tropicalismo uma série de músicas que explicitam esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa. Conflito de gerações, uma visão conservadora da vida, né? Você olha assim, e é interessante porque, por exemplo, um movimento que durou pouco mais de um ano, mas que trouxe tantas modificações e alterações no ato de produzir a música no Brasil, e durante esse período, o movimento dialogou o tempo inteiro com o que estava acontecendo. A gente tem no tropicalismo
talvez uma das músicas mais engajadas deles, né, que eles se batiam tanto contra esse negócio do engajamento, mas Enquanto Seu Lobo Não Vem, que é uma música que fala das passeatas, mas sem se referir à palavra passeata. Você vê que o exercício que o cara faz de falar da passeata, vamos passear na avenida. É o máximo que ele fala, mas ele está falando disso, de manifestar, de ter uma opinião para ser mostrada, né? Para ser considerada. E faz isso de uma forma muito criativa, não só na letra, na poesia da música, mas no arranjo, na forma como a música é executada, nas citações de referências, etc. Mas é mais ou menos isso, né? Um esquema que estava vinculado à força que tinha a mídia da televisão na época. Sem isso, sem TV, seria impossível ter essa expressão, assim, né? Porque a televisão era muito isso. E é interessante porque é o momento em que se consolidava a sociedade de consumo no Brasil. É a partir daí, 68, a década de 70 inteira vai ter isso, né? Essa coisa circulando em torno da TV. A TV fabricava os mitos, destruía também os mitos, mas a mídia era a televisão. E é você aparecer. E os tropicalistas tiveram uma sorte enorme, porque contaram com um empresário que era um sujeito muito antenado, que era o Guilherme Araújo. Então, ele queria assim, falem mal, mas falem de mim. Tá? E ele não perdia tempo de criar refletores e holofotes sobre os baianos. E sempre provocando polêmicas e capitalizando isso em termos de para falar, para estar em evidência o tempo inteiro. É isso. Muito bom. A próxima pergunta, acho que você já nos deu vários indícios da resposta dela, mas eu acho que valeria a pena nós tentarmos esquematizar para quem está conhecendo o conceito de tropicalismo pela primeira vez, né? Sim. Quais você acha que são os elementos que definem essa movimentação, né, que dão uma espécie de unidade, ou você já deu alguns indícios, como eu falei, né, sobre a temática, mas enfim, se você tivesse que elencar, digamos assim, alguns elementos que definem a movimentação tropicalista, como você faria? Para alguém que nunca havia escutado sobre esse conceito antes. Olha, o nome tropicalismo talvez é o que menos importe, o nome em si. Uhum. Eles tinham, inclusive, um problema com isso, se chamava... Eles preferiam se referir à movimentação deles como tropicália, que, de alguma forma, se vincula mais à experiência do trabalho do artista Hélio Oiticica, que criou um ambiente no Museu de Arte Moderna do Rio, em 67, que reproduzia, guardadas as devidas proporções, um labirinto como se você estivesse circulando no Morro Carioca, na favela, dos bequinhos, das quebradas e tal. Então ele fez um ambiente desse tipo, em que colocava no chão vários tipos de textura no chão, às vezes era água, às vezes era areia, às vezes era pedra, e ele instigava o espectador a penetrar no ambiente. Tanto que ele chamava o ambiente dele de penetrável, algo que você tem que entrar para fazer a fruição da obra, era entrando nela. Então, tinha plantas, tinha animais, tinha essas texturas para provocar alterações no espectador. Quer dizer, era uma busca de uma nova linguagem de expressão das artes. Ele não queria mais a arte do quadro preso na parede e o espectador aqui passivamente contemplando o quadro. Ele começa a soltar o quadro na parede e envolver o espectador na obra. Quando ele faz o parangolé eram umas capas de tecidos coloridas que você, para experimentar, você tinha que vestir e se movimentar. Então o parangolé não é tipo uma capa de chuva que você pendura no cabide e fica lá pendurada e você vai usar quando chover. Não, você pega ela, veste e ali você faz seus malabarismos, dança ou não dança, ou olha, enfim. Mas era um convite à participação. Essa é uma
uma tônica que caracteriza muito da produção cultural dos anos 60. Tirar o espectador da sua imobilidade, da sua contemplação e inseri-lo na obra. A obra se completa com a manipulação do espectador. A Lygia Clark faz uns bichos de metal articulados que exigem que o espectador mexa neles. Então não é uma obra de arte para não se tocar, é uma obra de arte que requer a participação do artista e do espectador. Então, assim, essa é uma característica do tropicalismo, essa busca de uma linguagem nova que expresse as determinações daquele tempo, daquela época. Então, assim, uma linguagem inovadora. Claro, uma linguagem inovadora, a forma de dizer é tão nova quanto o conteúdo também. Então, eu não posso repetir uma forma velha. Eu tenho que pegar essa forma e submeter ela a uma transformação. Tá? Então, um dos elementos é esse. Depois, um outro elemento é uma visão crítica da realidade brasileira. Uma visão crítica, sim, mas que não esquece, hora nenhuma, que o Brasil está mergulhado numa ditadura militar, mas que, ao mesmo tempo, passa por um processo de modernização autoritária, mas modernização, então, é o advento da indústria cultural no Brasil, da sociedade de consumo, da propaganda, e tudo isso vai moldando comportamentos e alterando convicções que se tinha. Então, esses elementos são muitas vezes expressos numa coisa que a gente pode chamar de carnavalização na produção cultural. Sempre leva para uma coisa festiva, alegórica, se usa muitas metáforas para falar dos problemas brasileiros, né? Você tem, por exemplo, uma música como Geleia Geral, ela elenca uma visão digamos assim, das relíquias brasileiras, né? Do que faz o Brasil, dos elementos identitários dessa chamada identidade nacional e tal, o que é a cultura brasileira. Aí você tem uma outra música como Marginália 2, que já toca na questão da exclusão, e que é um elencar de mazelas brasileiras. A fome, a desigualdade, a injustiça, a morte, a perseguição, tudo isso, a opressão, tudo isso vai aparecendo. Então, essas ideias do tropicalismo estão ligadas a uma necessidade de mudar a forma de expressão. É uma intervenção estética que se faz no sistema da música, e passando o seguinte recado: não é porque uma música ela é uma música comercial, é uma música que é mais uma mercadoria na sociedade capitalista, que ela deve ser feita com poucos recursos. Pelo contrário, o que eles vão mostrar é uma sofisticação e uma preocupação em fazer uma música elaborada, em que você tem elementos da tradição musical brasileira e elementos dessa novidade que vem do ambiente internacional. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, tudo isso são linguagens novas que expressam muito as ideias e os anseios da juventude da época, e que eles vão processar isso numa atitude muito influenciada pelo pensamento do Oswald de Andrade, aquele modernista lá da Semana de 22, que falava da antropofagia, de devorar a cultura estrangeira e juntar isso com o melhor da nossa tradição para que resultasse um produto muito mais valoroso, né? Muito mais consistente do que a preocupação em colocar redoma sobre a cultura brasileira, protegê-la da influência estrangeira, como era o discurso de outros segmentos. Então, eu diria que assim, a necessidade de mostrar um posicionamento é uma característica da movimentação, a busca de uma linguagem inovadora. Isso acontecia no cinema de Glauber Rocha, acontecia na poesia Torquato Neto, você tem lá, e todos esses elementos estão lá. E uma necessidade de um posicionamento político, né? Você de que lado você está, né? Você não podia se omitir
dessa participação e desse engajamento na vida cultural, né? Na vida política e cultural. Claro que há também no movimento, de maneira geral, há uma busca de expressar algo que era característico daqueles tempos, que é a violência. Então, assim, se você pensar já no finalzinho, em 68, quando finalmente os tropicalistas conseguem um programa de televisão, um programa semanal, o último programa, você tem uma cena extremamente violenta no programa, que era Caetano Veloso cantando uma música do Assis Valente, uma música natalina, e isso era no dia 23 de dezembro. Aquela música que eu falei, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Né? Então, só que Caetano cantava isso com um revólver 38 apontado para o próprio ouvido. O que é uma imagem, assim, visualmente impactante, né? Um cara, assim... Então, isso naquele ambiente, naquela época, aquilo foi o estopim do que viria depois. Eles acabaram presos e tal, porque os militares perceberam que eles tinham um poder de influência sobre a juventude na atitude, no comportamento, algo que outras canções de protesto não conseguia ter. Né? Quer dizer, era muito mais elaborado e mais sofisticado ali o que eles faziam. Não era uma música de muito fácil compreensão, mas provocava um estranhamento pela junção de elementos conflitantes. Arcaico e moderno, forma e plaque, céu de anil. Isso tem nas músicas, quer dizer, mistura coisas, a bossa, a palhoça. Quer dizer, são coisas em que você tem esse jogo de dicotomias contraditórias que explicam um pouco o Brasil. Né? Eu costumo dizer que o tropicalismo ele tem essa força como se fosse uma certa teoria do Brasil, que eles afirmam ali o tempo inteiro. Um Brasil desejado e um Brasil que é o que existe, né? Essa diferente, essa tensão entre essas duas posições. Eu não sei se eu respondi direito o que vocês perguntaram, mas sim. Mas, bom, a gente pode falar mais. Não, vamos continuar falando com certeza, mas foi uma definição maravilhosa que eu acho que preparou todos os ouvintes para o que a gente vai seguir discutindo aqui. Muito obrigado. Perfeito. No livro Eu Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970, Frederico Coelho afirma que a primeira fase da intervenção tropicalista ocorrida no curto período de 67 e 68 abre aspas, resultado de um movimento estético-musical caracterizado basicamente por uma aliança estratégica e produtiva entre músicos e compositores baianos e intelectuais paulistas, fecha aspas. Você pode contar para a gente quem eram esses artistas e citar exemplos de suas contribuições? Olha, no Grupo Baiano, eles não gostavam muito na época que chamasse Grupo Baiano. Mas outro dia, recentemente, eu estava vendo um documentário com Maria Bethânia, acho que um documentário que chama Maria Bethânia, Música é Perfume. É bacana ela falando várias coisas. E eu notei que ela, atualmente, ela ainda se refere a eles, quer dizer, Caetano, Gal, Gil e ela, e outros que participaram, como Grupo Baiano, Grupo Baiano, Grupo Baiano. Caetano Veloso tinha maior complicação com isso, ele odiava ser chamado de Grupo Baiano. Não, aqui cada um é um artista, tem um trabalho e tal, não sei o quê. Sim, mas é um grupo baiano, anda todo mundo junto, todo mundo empencado. Até quem não é baiano está aí junto, no caso do Torquato. Então, o grupo baiano era isso. Eram pessoas que já tinham uma convivência em Salvador antes de irem para o Sul. Caetano, Gil, Bethânia, Gal Costa, Tom Zé, Capinã, Torquato, de alguma forma eles circulavam, eles se conheceram. Torquato é do Piauí, mas ele aos 16 anos os pais mandaram ele estudar em Salvador interno. Então foi em Salvador que ele conheceu os outros e ele é o primeiro a ir para o sul, antes até dos baianos. Mas então, os baianos são esses, tá? Embora a Maria Bethânia não apareça assim como uma tropicalista, ela sempre estava nos bastidores, dando dica. Foi quem chamou a atenção de Caetano
para a figura do Roberto Carlos. Ela dizia, olha ele ali, o programa deles tem mais energia, tem mais vibração do que Canção de Protesto cá. Então, assim, preste atenção no programa dele e tal. Então, ela era muito antenada, mas ela não participava do grupo, ela não gosta dessas coisas. Mas era Gal, Tom Zé já tinha uma participação musical em parceria com o Capinã no CPC, o Centro Popular de Cultura da UNE, em Salvador. Então, todos eles tinham essas relações já anteriores. Vão para São Paulo, primeiro vai o Gil, como contratado das indústrias Gessi Lever, né, de pasta de dente, de sabonete e tal. Ele se formou em administração e fez uma seleção e foi chamado, né, para trabalhar em São Paulo. Então ele começa trabalhando em São Paulo na Gessi Lever durante o dia e à noite indo para o mundo da música, até chegar a um ponto que não dava para compatibilizar as duas coisas. Ele abandona o emprego e vai se dedicar à música. E quando eles vão para São Paulo, eles começam a circular no mesmo ambiente onde circulava Chico Buarque, Vinícius, Toquinho, todos aquela geração, né? Eles, quando estoura o tropicalismo, em outubro de 67, com Alegria, Alegria e Domingo no Parque, eles partem para gravar os discos, né? Os discos chamados discos tropicalistas dele, e há um interesse, um reconhecimento dessa novidade expressa por eles nessas músicas do festival, Alegria, Alegria e Domingo no Parque, de uma série de intelectuais paulistas, uma série não, 3 intelectuais paulistas, que, por coincidência, são os 3 poetas da poesia concreta, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos e o Décio Pignatari, começam a ver a qualidade evidente no trabalho desses baianos que chegam com esse discurso de Cardinales, Bomba, Brigitte Bardot e tal, uma associação de imagens e tal, com um poder assim de convencimento muito forte da verdade que eles estavam falando aquilo. E a mistura que eles provocavam, né, dessa sonoridade. Se você pensar bem, a música Alegria, Alegria é uma marchinha, igual uma marchinha de carnaval. A novidade delas é que é uma marchinha acompanhada por um conjunto de rock. Então, assim, com aquelas guitarras e tal, aquilo dá uma outra feição àquele produto, né? A mesma coisa a música do Gilberto Gil, que é uma música, parece uma montagem cinematográfica, porque são planos, né, de uma história passional, né, um crime de amor, né? O José e João apaixonados pela mesma mulher, e um acaba matando os dois, e tipo uma notícia de jornal que ele faz uma música em que ele mistura música de capoeira, música folclórica, com também guitarras elétricas, e aquilo dá uma sonoridade outra totalmente diferente. Com arranjos feitos por músicos eruditos, que aí é outra característica do trabalho dos baianos. Então, os intelectuais, os irmãos Campos e Décio Pignatari, reconhecem uma série de qualidades no trabalho deles e se aproximam deles no sentido de mostrar a eles como que aquilo que eles estavam fazendo já tinha acontecido de alguma forma em outros campos culturais, como na poesia modernista. Apresentam Oswald de Andrade para ele, quer dizer, a obra do Oswald de Andrade, a ideia da antropofagia, e como que isso tinha elementos que reverberavam no trabalho deles. Então mostra isso, quer dizer, olha um antecedente que vocês têm aí na história do que vocês estão fazendo. Quer dizer, outros tentaram fazer a mesma coisa e, de certa forma, deram um certo verniz intelectual ao trabalho do tropicalismo, né? Dizer, olha, esse é o caminho, tá certo? E deu um respaldo muito grande para eles. E colocou eles, aí é que está a ideia da movimentação, em contato com outros produtores musicais. O Zé Celso, do Teatro Oficina,
que é um diretor de vanguarda e tal, que tem toda uma contribuição e uma influência enorme no discurso tropicalista, com a montagem do Rei da Vela, que é um texto do Oswald de Andrade, nunca tinha sido montado, então, e que ele faz de uma maneira bem carnavalesca, e tudo isso tem pontos de similaridade com a música tropicalista. A mesma coisa o filme do Glauber Rocha, O Terra em Transe, aquela ópera barroca, né, bem rebuscada que o Glauber faz e que é meio que uma alegoria do Brasil que ele constrói. Então o tropicalismo tem muito dessa influência e dessa característica, né, desses elementos, de reunir essas informações. Os músicos, eles se cercaram de músicos muito competentes. Por um lado, por exemplo, os Mutantes, foi apresentado a Gilberto Gil pelo maestro Rogério Duprat, que era um músico de vanguarda, músico de conservatório. O Rogério Duprat foi colega de turma do Frank Zappa. O Frank Zappa era um roqueiro americano que estudou música dodecafônica lá na Alemanha. E o Rogério Duprat era da turma dele. Então é um cara com uma formação assim, erudita, enorme, e que se aproximava do mundo da música comercial, como a música tropicalista, que é uma música comercial. Só que eles fazem uma música comercial de altíssima qualidade. Essa que é a diferença. Então o Rogério Duprat vai fazer arranjos magníficos. Se a gente puder ouvir algumas músicas, então você vai ver a qualidade que aparece nisso. O Júlio Medalha é outro músico também que já tinha participado junto com o Rogério Duprat, o Damiano Cosella, o Sandino Rohagen e outros, de um grupo chamado Música Nova, que atuava em São Paulo no âmbito da música de concerto, da música erudita e tal, mas era um grupo de vanguarda. Então, eles se cercam desses músicos e dos meninos dos Mutantes, que eram a garotada. Os meninos tinham 18, 19 anos, eram garotos. Rita Lee tinha 19 anos na época. Então, assim, que se envolvem nesse espírito de grande criatividade, grande inovação, de fazer descobertas, trazer novidades. E isso foi muito importante, esse reconhecimento que alguns intelectuais foram dando e validando o trabalho do tropicalismo. Eu me lembro que o poeta Afonso Romano de Santana, foi um dos primeiros cariocas a escrever na capa do segundo caderno do Jornal do Brasil uma matéria de página inteira saudando o tropicalismo como uma respiração na música brasileira, quer dizer, a novidade que era aquilo. Claro que eles foram também malhadíssimos pela crítica mais tacanha, né? Difamados, caluniados e tal, quer dizer, tentaram enquadrar eles de qualquer forma, em processos, mas não ficou provado nada. É cheio de episódios engraçados e muita trairagem também, assim, muita ciumada, né, pelas coisas como foram conduzidas. Eles tinham uma ideia de criar um espaço próprio para exercer com autonomia o trabalho deles, né? Então, isso aí, os conflitos que eles tiveram ao longo desse tempo, 68 principalmente, que em 67 ainda era a chegada, a novidade deles. Eu costumo comparar esses dois momentos do tropicalismo. Uma primeira fase muito assim, inovadora em termos de linguagem, mais alegre, mais carnavalesca nesse sentido da alegria e tal, e uma segunda etapa, uma segunda fase mais politizada e mais radical também, e mais tensionada, assim, mais cheia de conflitos. De fato, era uma coisa muito que eles sabiam que estavam esticando a corda demais e ia arrebentar, como arrebentou de fato. Mas, assim, depois disso, nada foi mais a mesma coisa. Quer dizer, o que vem depois, né, você pode ver as filiações. Quer dizer, não se trata de supervalorizar, mas, assim, eles foram importantíssimos para dar essa abertura.
que permitiu que várias coisas acontecessem depois. Uhum. E que vieram, de fato, depois com essa inspiração. Mas, assim, são esses intelectuais paulistas, os músicos e os maestros que foram importantíssimos. Tem também o pessoal da produção. Tem o Manuel Barenboim, que era um produtor da Philips, que era um cara que acreditou no talento musical deles e facilitou todo o mecanismo de gravação dos discos dele. Quer dizer, uma movimentação que tem pouco mais de 1 ano de duração, produziu, se a gente é bastante rigoroso, 5 discos clássicos, inclusive o disco coletivo deles, que é uma espécie de manifesto. Tá? Mas, assim, tem esse disco, tem o de Caetano, tem o de Gil, tem o de Gal, tem o dos Mutantes, então isso aí fecha. Tá? Então você tem aí a obra. Claro, tem outros discos que chegam um pouco depois, que você ainda pode ver algum resquício, mas basicamente o tropicalismo é isso que aconteceu entre outubro de 67 e dezembro de 68. E aí acaba. Quer dizer, antes disso eles até já tinham acabado, enterrado o movimento. Num programa eles fazem o enterro do tropicalismo, quer dizer, eles tinham noção exatamente do que é que estavam fazendo. Né? Impressionante que uma movimentação cultural tão curta tenha tanto impacto, né, na cultura brasileira. Uma coisa que chamou a atenção enquanto você falava é sobre a resistência que essa movimentação cultural encontrou por parte de outros intelectuais e outros artistas. No seu artigo Engajamento e Movimentação em 65 e 67, Gilberto Gil, Às Vésperas da Explosão Tropicalista, você relata um racha incontornável no grupo da MPB entre uma ala mais tradicional da música e os tropicalistas. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? Sei que a guitarra era uma questão relativamente importante, né, para esses grupos mais tradicionais, por exemplo. Sim, tinha isso, né, uma demonização da guitarra, né, como se a guitarra fosse todo o mal da música brasileira estivesse na guitarra, né? Mas não era bem assim. Mas, na verdade, o que a gente deve entender é que essas tensões entre essas duas alas na música brasileira eram duas alas com pessoas, compositores, intérpretes de grande expressão, de grande talento, nos dois lados você tinha isso, todos querendo um espaço nesse universo da mídia, né, no público e tal, né? E um fazendo uma música mais tradicionalista, o pessoal da Canção de Protesto, Elis Regina, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, Edu Lobo com uma coisa mais intelectualizada, influência do Villa-Lobos, que já tinha feito isso, né, em relação à cultura popular no Brasil, levando para a música erudita e tal, mas ainda assim ligado a uma forma, a um discurso mais tradicional. E o lado de cá dos tropicalistas mais aberto a essas influências da cultura internacional, quer dizer, se localizando no universo e no mundo, ó, estamos aqui e tal. Essa polarização vai ser explorada à torto e à direito por pessoas com maior ou menor responsabilidade social sobre a sua fala, né, sobre a sua opinião. Então, vai ter discursos de todo tipo e equívocos também, que vão ser levados a sério. Tem um famoso episódio que é a apresentação do Caetano Veloso no terceiro Festival da Globo, Festival da Canção, numa finalista paulista, com a música É Proibido Proibir. A música É Proibido Proibir foi uma música que ele fez a pedido do Guilherme Araújo, que virou para ele e falou, olha aqui umas fotos na revista sobre as pichações nos muros de Paris na época de maio de 68. A grande movimentação, né, dos estudantes paralisaram a França e tal, e com uma participação muito intensa de um discurso situacionista, assim, anarquista, muito forte, pichações tipo, é proibido proibir, peço impossível, sabe, assim, coisas absurdas, assim, em caráter meio surrealista e tal.
E aí ele fala, Caetano, que linda aqui essas imagens e tal, não sei o quê, faz uma música aí. E Caetano acabou fazendo uma música que fala disso, é proibido proibir e tal. E, bom, esqueceu lá a música. O Guilherme Araújo escreveu a música foi aceita no festival e ele foi defender a música. Claro que naquele momento, isso foi em setembro, outubro de 68, eles já estavam debaixo de uma saraivada de porrada que vinham tomando desde 67, quando apareceram. Porque era tudo muito novidade demais para aquele ambiente da época. E aí, Caetano já estava meio assim, e estava disposto a fazer alguma coisa ali, acontecer alguma coisa. A música dele é classificada. E ele, quando é classificada, volta a ser apresentada a música. E quando a música é apresentada, o público começa a vaiar a música, e assim, mas vaiar estrondosamente e tal. Começa a tirar coisas no palco, ovo, tomate, papel higiênico, madeira, até feriu o Gilberto Gil, que sobe no palco também. E Caetano, de tal forma o público se manifesta, assim, desagradado com aquela música, com aquela roupa que ele vestia, umas roupas de plástico, com os colares de dentes, assim, umas coisas muito agressivas para o padrão da época, né? Os Mutantes vestidos com as roupinhas de astronauta de plástico transparente, sabe, uma coisa bem provocativa. E eles impedem o Caetano de continuar cantando. Tamanha era a vaia. Então, Caetano aí não se contém e faz um maior discurso de improviso e tal, questionando as concepções estéticas desse público e tal, né? Que era um público estudantil, universitário, né? Que mostra que estava e não concordava com aquele tipo de música e tal. A partir daí, degringola um acontecer de coisas que só vai tensionar essa relação com o público. Eles, nesse meio tempo, Caetano, com o discurso, acaba sendo desclassificado, né? E ele não participa do festival, tira a música do festival, mas, ao mesmo tempo, ele monta com o Gil e os Mutantes um show no Rio de Janeiro, na mesma época que estava acontecendo o Festival da Globo, que é aquele festival que Sabiá ganhou e a música do Vandré ficou em segundo lugar e o povo vaiava Tom Jobim e Chico Buarque porque queria Geraldo Vandré e tal, não sei o quê. Bom, ele fez esse show na Boate Sucata e era um show em que eles iam fazendo cada noite uma improvisação e uma experimentação diferente e resultou numa repercussão altamente negativa para eles. Então começaram a surgir boatos que eles cantavam o hino nacional em ritmo de Tropicália, que eles tinham uma bandeira do Brasil no fundo do palco. Não era um estandarte do Hélio de Sica, seja marginal, seja herói. Então, assim, e aí começaram a ter denúncias, e eles foram presos por conta disso. O show da Boate Sucata foi proibido pela censura, acabou antes do tempo, e eles, então, se dedicaram ao programa lá, que era transmitido pela TV Tupi. 8 horas da noite, a hora que as famílias brasileiras estavam sentando para jantar, e vinha um programa que não tinha roteiro pré-definido e que era uma coisa meio caótica, assim, né, do ponto de vista do que era a linguagem da TV, e algo que era muito ousado e muito irreverente e, assim, incontrolável, porque eram transmitidos ao vivo e você não tinha como editar. Então, assim, a cena mesmo dele com o cano do revólver no ouvido, não tinha como enquadrar ele cantando sem mostrar o revólver no ouvido. Então, era uma coisa desse tipo. Tanto é que era uma coisa tão radical e tão agressiva que o próprio diretor do programa apagou todas as imagens das fitas do programa, com medo que aquilo servisse de prova documental contra eles. Então, os arquivos desse programa não existem mais? Não existem. Você tem fotografias, você não tem nenhuma imagem em movimento disso.
nem sonora não tem. O que é um problema, né? Porque é um fato que não é tão distante no tempo, né? Mas você não tem registro disso. Só tem as fotografias. Impressionante. Porque não ficou nada gravado, né? E o cara ficou com receio daquilo servir de prova contra eles, aí apagou tudo. Gravou outras coisas por cima e tal. Hoje você não tem mais isso, essas informações. Outro dia descobriram um áudio do Torquato, que não se tinha a gravação da voz do Torquato. Ele era letrista, ele era compositor, mas letrista, era poeta. Ele não era cantor. Então, assim, não tinha. O letrista não aparece na música, né? Não aparece. Então, mas aí um cara de Porto Alegre vai a São Paulo, numa época do festival, e grava uma entrevista com ele. E aí aparece finalmente a voz dele, ele falando e tal, né, sobre esse movimento. Já no final, que ele acaba rompendo e vai embora antes e tal. Mas, assim, tem essa coisa que foi recuperada há pouco tempo. Tem uns 4, 5 anos que se descobriu essa gravação do Torquato. Muito bom. Então, professor, é impossível falar sobre o tropicalismo sem lembrar do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, um álbum de estúdio lançado por Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé, que você até já falou aqui, acompanhados dos poetas Capinã e Torquato Neto e do maestro Rogério Duprá. Você pode explicar para os nossos ouvintes a importância desse projeto? Olha, a gravação desse disco caracteriza assim como um manifesto de toda essa movimentação. O disco Tropicalia, ele tem como se fosse uma síntese, né, da proposta tropicalista. Dá para perceber logo de cara que o tropicalismo ele aparece aí nesse disco como um programa altamente inclusivo. Ou seja, se você pensa um pouco na Bossa Nova, na novidade da Bossa Nova, a novidade da Bossa Nova era aquela batida genial lá do João Gilberto, que sintetizava todo o aparato percussivo da música na batida do violão, que é como se fosse um tamborim numa escola de samba. É mais ou menos isso, né? Com a coisa de uma contenção enorme. A Bossa Nova era um banquinho, um violão, uma bateria, um contrabaixo, tá? Uma percussãozinha ali, uma coisa, tudo muito minimalista, é quase uma música de câmera. Sabe, assim, uma coisa contida ali. Então, para isso, a Bossa Nova excluiu muita coisa da tradição do samba para poder fazer a sua revolução sonora, né? Então, tirou os excessos de violinos, de arranjos, de percussão e botou só a síntese, a essência do samba ali, com as harmonias dissonantes, né? Aquelas coisas altamente elaboradas. Então a Bossa Nova era isso, era excludente, era um movimento excludente, excluía aqueles cantores de vozeirão, porque a música da Bossa Nova é um cochicho, alguém te cochichando uma música no ouvido, né? Uma coisa intimista. Então, a Tropicália foi uma posição contrária, ela incluiu tudo. Você vê que tem músicas tropicalistas que são um iê, mas tem outras que são um baião, outras que são um samba-canção, outras são uma marcha, tá? Então, quer dizer, você não tem uma fórmula previsível que te indica isso é uma música tropicalista. Coisa que não acontece com a Bossa Nova. A Bossa Nova, você identifica a Bossa Nova num acorde, isso é Bossa Nova, tá? Tem uma forma previsível e pré-definida. A Tropicália não, é essa coisa de incluir tudo. Todas as tradições, inclusive a Bossa Nova. Já no finalzinho tem uma música Saudosismo de Caetano, que é uma Bossa Nova, e ele inclusive faz uma série de citações a clássicos da Bossa Nova,
né? Chega de Saudade, Lobo Bobo, e uma série de músicas aí que ele vai desafinado, todas vão entrando. Então, o disco Tropicália é esse manifesto, onde tem vários gêneros musicais da tradição musical brasileira, todos considerados na sua grande importância, sem nenhum sobrepujar o outro. Então, até hino religioso tem na Tropicália. O hino ao Senhor do Bonfim, que é uma música comemorativa do centenário da independência do Brasil, quer dizer, uma música que tem um sentido político também civil ligado à cultura baiana muito importante, e que está lá no disco e que é finalizado com tiros de canhão, prenunciando uma atmosfera opressiva que existia no Brasil, né? Então, o Tropicália é isso, tem todas as vertentes estão ali dentro. Você tem o Iê, 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 uma música como Baby, que foi um grande sucesso da Gal Costa na época, foi a música mais tocada do disco Tropicalista, foi Baby. E que é uma música que sugerida pela Maria Bethânia para o Caetano. Ela falou, faz uma música aí que diga assim, leia na minha camisa, I love you e tal, não sei o quê. Deu as dicas, assim. Então, tem tudo ali, contempla Jovem Guarda, tem até música de protesto, Enquanto Seu Lobo Não Vem é uma canção de protesto, tá certo? Então, tem tudo ali, com uma riqueza enorme, uma riqueza musical, eu falo no sentido de várias camadas que vão se superpondo e dando significado e sentido à música. A própria música Enquanto Seu Lobo Não Vem, eles fazem uma apropriação de uma música do Dorival Caymmi, que é a Dora, rainha do frevo e do maracatu, e que é cantado num corinho que parece um lamento numa situação de perseguição política. Os clarins da banda militar, isso é cantado assim, repetidas vezes, né? Parece que ecoando aqueles gritos que estavam acontecendo lá nas salas de tortura da época da ditadura e tal. Então, assim, o disco, ele comenta o mundo presente. A música Parque Industrial do Tom Zé é uma crítica desse nacional desenvolvimentismo do Brasil. Ele faz a crítica disso. Geleia Geral é a crítica dessa ideia do poeta brasileiro. Então, assim, Marginália, e aí você tem... Então, são várias músicas que tocam e dialogam com músicas de outras ocasiões em que eles gravaram antes ou depois. Você tem esse diálogo. E tem vários experimentos. A música Bate Macumba mesmo é um experimento de poesia concreta. Aquela música que vai suprimindo as sílabas e vai fazendo um desenho na letra que parece as asas de um morcego, né? Do Batman. Uhum. Né? Então, assim, várias experimentações aparecem aí. E tem o fato de que o disco, como toda a sua concepção, como uma espécie de uma suíte musical, de uma música vai passando para outra, sem muitos intervalos, sem muitas rupturas, ele mostra uma nítida influência do disco dos Beatles, o Sgt. Pepper's, que é mais ou menos assim, uma música vai emendando na outra, e o todo é um conceito que eles estão mandando para o mercado, tá? Nesse sentido. A citação do disco dos Beatles é evidente até na capa. A capa da Tropicália é o grupo de músicos numa varanda, todos eles que parece aquela capa do Sgt. Pepper's, com todos aqueles personagens da cultura pop ali na apresentação do disco. Então, assim, é um disco importante, porque mostra essa circulação das ideias, essa contribuição de vários compositores ali. E quando você vai ver, tem até uma participação muito equânime dos artistas, né? Os que cantam tal música, assim, bem uma coisa bem distribuída e colaborativa deles todos, que mostra um efeito muito positivo do que eles estavam tentando mostrar. Assim. Olha, a gente está fazendo isso aqui está dialogando com essas outras influências que a gente está
tirando, né, desse contato com a música internacional, com o rock internacional, com a música brasileira, a música mais legítima do Brasil, etc. Então, tem esse significado. E tem também uma coisa interessante no disco, que naquela época eram discos de vinil, né, os bolachões enormes, uma capa mais ou menos 30 por 30, e tinha a contracapa e tinha os encartes. O disco Tropicália não tem encarte, o que é uma pena, porque é um disco que tem uma riqueza musical na instrumentação, dos instrumentos que são tocados e tal, que merecia ter uma ficha técnica bastante detalhada, até música por música, faixa por faixa, se saber quem é que está tocando ali. Depois se sabe que tem não sei quem que tocou e tal, né? Mas isso não está no disco. Né? A ficha técnica dos discos na época não era uma coisa que eles davam muita atenção, nem se preocupavam com a fidelidade da informação, né? Então, assim, mas que valia a pena ter uma edição, digamos assim, uma edição crítica que recuperasse essas informações. A gente sabe, por exemplo, no disco de Caetano, ele toca Super Bacana, uma música que ele fala do Super Bacana, Superiste, não sei o quê, ele toca com o conjunto de Roberto Carlos, o RC7, a banda de Roberto Carlos toca com ele ali, aquela música. Então, mas isso não está, a gente sabe porque alguém falou, que alguém falou e ouviu e tal, mas isso não está na ficha técnica, né? Que é uma coisa importante, é informação bastante importante ter isso. Agora, no Tropicália tem na contracapa um texto sob a forma de roteiro de um suposto filme sobre eles, com várias sequências. E em uma das sequências aparece o maestro Rogério Duprá falando para ele: e aí vocês, baianos, sabem que música foi feita para vender? Quer dizer, tocando na questão da consciência deles de estarem mergulhados no mecanismo da indústria cultural, da produção de produtos, artefatos e mercadorias culturais para serem consumidas, igual a bacalhau, feijoada, leite, requeijão, açúcar, café e tal. Mais uma mercadoria. No caso deles, como dizia o Oswald de Andrade, é um biscoito fino, né, que ele está oferecendo para as massas, mas já é no espírito da indústria cultural. E eles não negam a consciência de que estão mergulhados nessa estrutura. No tal discurso lá do Caetano, no É Proibido Proibir, ele fala isso assim, com todas as letras. Só ele e Gilberto Gil entraram em todas as estruturas e saíram para mostrar como era que funcionava. Então, ele dá um esporro falando disso. A gente sabe o que é festival. Festival é um programa igual a qualquer outro. E é incentivado pelas emissoras para criar disputa, criar concorrência, fomentar supostas brigas. O Chico Buarque serviu de Judas para muitas dessas brigas encenadas, né? Assim como tem inclusive uma fala de Tom Zé muito engraçada que ele fala assim: Chico Buarque eu sei, é meu avô. Sendo que o Tom Zé é mais velho do que o Chico Buarque. Então, assim, mas fazia parte dessa característica da época, né, de você fomentar essas guerras, essas contradições, essas tensões entre os grupos e tal. Mas o fato é que, de fato, eles traziam um elemento novo numa circunstância que, pela tradição, pedia outro tipo de atuação. E eles vêm com uma novidade afetando o comportamento das pessoas. As pessoas queriam ser tropicalistas, ter cabelo grande, vestir roupa colorida, As pessoas queriam, aquilo servia de exemplo. E uma das coisas que mais incomodava eles era os preconceitos de que eles foram vítimas e foram perseguidos e foram quase que linchados publicamente, né? Assim, pela coragem de assumir aquilo, né? De vamos fazer isso aqui, não tem para onde fugir, temos que enfrentar isso aqui, vamos encarar, né? Assim, eles foram muito corajosos no sentido de botar a cara a tapa,
numa circunstância que a maioria das pessoas procurava um outro caminho de legitimação que não era esse de se expor, né? Muito bom, professor. Uma verdadeira aula sobre a Tropicália. Muitíssimo obrigado. Como uma despedida do episódio, nós costumamos pedir uma recomendação cultural para os nossos convidados. Pode ser um filme, uma série, uma música, um álbum, um artista de maneira geral que tenha te marcado no passado ou mesmo recentemente e não precisa necessariamente ter relação com a sua pesquisa. Você pode ficar à vontade. De repente, algo que você pense que os nossos ouvintes deveriam escutar ou ler. Sim, olha, tem... Eu acho que tem uma coisa que valia a pena conhecer, era a obra do Torquato Neto. Eu estou buscando um personagem ligado à Tropicália, porque ele já era um poeta antes de se envolver com o movimento, a movimentação toda. Ele era jornalista, ele foi uma figura que teve uma importância muito grande na divulgação do projeto tropicalista, da ideia que eles estavam querendo fazer, o tipo de renovação. Ele tinha, é interessante porque o Torquato ele tinha uma coluna musical, de crítica musical, ele era crítico, que era publicado num jornal que tinha no Rio de Janeiro, nos anos 60, chamado Jornal dos Esportes. Era um jornal, vocês acreditam, que era impresso num papel cor-de-rosa. Cor-de-rosa naquela época era uma coisa de menininha, né? E garotinha, porque um adulto não vestia rosa, eram as meninas que vestiam rosa. Então, as meninas, né? Então, era um jornal de esporte, jornal que tratava de esporte, todo tipo de esportes. Obviamente que tinha noticiário internacional aqui intercalado, mas o jornal era dedicado aos esportes. E no caderno, o segundo caderno do jornal, normalmente eram os cadernos culturais dos jornais, Torquato tinha uma coluna diária. No começo era diária, depois passou a ser 3 vezes por semana e tal. Mas essa coluna foi importantíssima para a divulgação da ideia do tropicalismo. Então, quer dizer, ele foi formando o público, informando o público, toda essa movimentação de Gil, a famosa viagem de Gil ao Recife, de lá para Caruaru, quando conheceu a banda de pífanos, pirou o cabeção dele, ele voltou para o Rio querendo chamar todo mundo para fazer um movimento e tal, né? Então, Torquato teve essa atuação importantíssima. Como Torquato, tiveram outros jornalistas que também contribuíram. Tem uma jornalista carioca também, já falecida, Marisa Alvarez, que tinha uma página dupla numa revista semanal, ou uma revista mensal, em que ela divulgava a movimentação do tropicalismo, de Hélio Oiticica, do povo todo, estava lá. Tinha essa contribuição. Mas, além disso, Torquato era poeta. E um poeta que já tinha conhecimento, por exemplo, da qualidade da poesia modernista, lá de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, de Drummond. Então, era um cara que era do ambiente da poesia e que publicou pouquíssima coisa enquanto estava vivo. A maioria da obra, a maior parte da obra do Torquato foi publicada depois que ele morreu. Por esforço da mulher, o Ali Salomão fez publicar muito material dele, das colunas dele e tal. Depois ele vai fazer uma coluna na última hora. E Torquato tem essa especificidade de ser esse poeta marginal, porque sempre foi à margem do sistema literário estabelecido e tal, se envolveu muito com o discurso da contracultura, que é uma coisa pós-tropicalismo, é depois de 68. O barato legal, como as pessoas falam, é uma coisa dos anos 70, 71 e tal, que é esse outro período mais, digamos assim, mais pesado, né, da ditadura militar, mais opressivo, de perseguição, de desaparecimento das pessoas, os assassinatos e tal. E Torquato é essa mente perplexa nesse universo. Então a poesia dele tem essa urgência do momento
e essa necessidade de comunicar essa informação nova. Então, é uma coisa que eu recomendo, é a leitura do Torquato, descobrir esse poeta, que é um excelente letrista, se deve a ele, músicas maravilhosas que tem, tanto do lado de lá, por exemplo, ele foi parceiro do Edu Lobo, então, Pra Dizer Adeus é uma música lindíssima, e tem um grande poema lá do Torquato, e tem toda a colaboração dele do lado de cá, com Caetano, com Gil, com Macalé, com outros compositores e tal. Então, é um letrista muito que se projetou de uma maneira muito rápida, né? Assim, quando ele surge no meio musical. E tinha esse problema, porque ele não cantava. Então, assim, no mundo da música, isso é um elemento que conta contra você, porque você não tem a exposição desejada. Você vê que os próprios mecanismos do rádio, dificilmente você tem a menção ao letrista da música. Às vezes as rádios tocam a música, não diz nem quem é o autor da música, né? Ainda mais do letrista, não aparece. Então, mas ele tem um trabalho de poeta que não se confunde com o trabalho de letrista. Mas eu recomendo, assim, a leitura do livro dele. Foram publicados livros depois que recupera não só uma poesia mais anterior dele, adolescente ainda, mas a poesia dele já maduro e tal. Maduro não, um cara que morre aos 27 anos não é maduro, né? É verdade. Não é. Mas, enfim, eu sugeriria isso. Excelente recomendação. Nós aqui do Episteme gostaríamos de te agradecer pela participação. Foi um bate-papo maravilhoso, uma verdadeira aula sobre tropicalismo. Foi um prazer recebê-lo e as portas estão sempre abertas aqui para ouvir você falar. Obrigada. Obrigado a vocês, agradeço o convite. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Este podcast é produzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Idealização, roteiro e apresentação, Marine Paz e Iago Aguiar. Edição, equipe técnica do Laboratório de Rádio Jornalismo da UESB, Aline Mororó, Paula Joane e Vitor Gomes, sob a coordenação do professor doutor José Dirceu Góes. Trilha sonora original, Lipe. Ilustração, Luíri Oliveira.